clínio bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 29 de outubro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa agora com as imagens lá nessas redes sociais. Daqui a pouco teremos a edição também para podcast e logo mais reprise na Plena TV. São 7h07. Choveu durante a madrugada, chove agora pela manhã, uma garoazinha fina, né? Mas o tempo hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, previsão de tempo chuvoso para hoje, nublado durante todo o dia. Neste momento, mais cedo tinha tempo nublado com chuva, mas agora a gente está na primavera. Hoje também amanheceu com um pouco de vento, né? Mas agora com a temperatura já começa a subir, já começa a esquentar um pouco mais, porém, né, segue com o tempo nublado, fechadão aqui na área central. Não chove por enquanto neste momento, só tem que dar conferida para não falar errado. São 7h07. A máxima para hoje é de 26, a mínima de 20 graus, agora faz 22 graus aqui no centro da cidade. Com Gabriel Torres aqui na bancada hoje, vamos conversar, já estamos recebendo a Natália Soares, professora, ex-candidata a vereadora pelo PSOL, com 3.583 votos, uma votação extraordinária. A Natália vem para conversar com a gente nesta manhã sobre esse capital político que ela mantém extraordinariamente em 3 eleições, de prefeita, de deputada. De prefeito foram, eu depois vou falar os números certinhos, mas de prefeito foram mais de 11 mil, deputada mais de 9 mil, só em Campos, 9.700, e agora 3.583 para como candidata a vereadora. E a gente vai entender um pouco da Natália
essa defesa dessa pauta, essa defesa dessa ideologia, né? O quanto custa isso, a gente sabe, né? Que custa o mandato imediatamente, mas a Natália vai explicar, vai conversar com a gente. Vamos falar sobre também essa esquerda, mais uma vez dividida em mais uma eleição, em Campos também, e que fica sem um representante no Legislativo. Só para você pegar aqui o fio nosso, o fio da meada, como dizia antigamente, hoje o fio do X. Se Natália está no mesmo partido, por exemplo, que o Teseu Bezerra, né? A gente falava aqui, até porque isso está dentro do contexto, a Natália foi convidada lá atrás para ingressar, naquela janela que tinha em abril, não foi? Para ingressar no PT. Se ela vem pelo PT e nessa composição, tá lá, do mesmo quadro, tudo seguisse do mesmo jeito, hoje teria a Natália, seria vereadora, o Teseu também, pelo coeficiente partidário e eleitoral. Então, a gente vai tentar analisar aqui essa divisão, entender mais uma vez, né, quanto que custa isso para essa esquerda, enquanto que a direita, centro-direita, né, o centro, né, que eu posso falar assim, mais para a direita do que, acho que para a esquerda, avançou muito. O centro é mais para ele, né? Na minha opinião, o centro é assim, o centro não é nem direita, o centro não é nem esquerda, não, eu sou mais centro, o centro é ele. Centrão, então, nem se fala. A gente vai falar aqui com a Natália também sobre essa reconstrução da esquerda, depois de analisar aí um pouco os números aqui de Campos, vamos falar também sobre a eleição no Brasil, a de Boulos em São Paulo, né? Ele considera que houve um crescimento, enquanto que não consegue avançar. A diminuição de números de prefeituras da esquerda no Brasil foi uma coisa absurda. O PSD e o MDB foram os dois partidos que mais ganharam prefeituras e capitais também. Vamos falar sobre isso, a gente analisa tudo isso com a Natália e ainda já nessa passada de tempo rápida, 2026 é ali. Vamos saber de Natália como é que está recarregando a bateria para pegar, né, o 2026 e, claro, esses novos desafios também. Natália, rapidamente a gente já começa essa pauta bacana com você aqui nesta manhã. Só passar aqui pelo portal folha1.com.br e então a gente já começa a conversar. São 7h11 em Campos. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você, e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Mas ontem aconteceu uma tragédia em Campos, né? Um fato muito assustador. Sabe aquelas coisas assim, que a gente fica aterrorizado, que a gente fica apavorado? Mulher morre após ser atropelada pelo próprio filho, em Guarulhos. A vítima estava em uma bicicleta elétrica quando foi atingida. O homem também acabou colidindo com um outro veículo. Estamos aguardando, e aí um veículo oficial, como é a Rádio Folha FM, você tem seus favores e tem também o peso para carregar. Você não vai sair comentando tudo que a gente viu e ouviu nos grupos de WhatsApp, porque depois do grupo de WhatsApp se apaga, ninguém é dono de grupo, ninguém viu nada. Agora aqui é Rua dos Andradas 109, CNPJ 28928, então, entendeu? Então é preciso ter não só
como uma entidade, como uma empresa outorgada, mas sobretudo como a nossa linha de jornalismo, né, o mais precisa, correta e independente possível, para que a gente possa levar a informação verdadeira para a população. Mas tem muita gente sabendo, já muita gente comentando sobre esse caso, e aí vem um monte de comentários que a gente, né, vai aguardar os fatos serem divulgados oficialmente pela polícia. Repactuação do contrato de concessão da BR-101 será analisado pelo TCU. Acidente em frente ao Shopping Estrada deixa 2 pessoas feridas. Motoristas envolvidos no acidente teve fratura e foi encaminhado ao Hospital Ferreira Machado. Vladimir vai a Brasília em busca de mais recursos para obras do SEASCAM. Ainda, homem é preso por agredir e ameaçar de morte e furtar a companheira em Campos. Agrediu, ameaçou de morte e ainda furtou. Depois da situação que deixou a vítima desacordada, ela solicitou novas medidas protetivas. Família de Farol de Santo Tomé fica na mira de bandidos durante assalto. Governo do Rio não cobrará novo DPVAT. Foi o que anunciou o governador Cláudio Castro ontem, num vídeo em suas redes. Hotel Sesc Gruçaí abre pacotes para o Natal e Réveillon. Bola de Ouro 2024. Rodri leva o prêmio de melhor jogador. Jogador do Manchester City desbanca Vini Júnior e Bellingham no troféu Bellingham. No troféu nesta terça-feira. Rapaz, isso aqui foi escancaradamente uma vergonha do futebol nacional. Dane-se bola de ouro. Estamos ligando para a bola de ouro. O que vale aqui é a incomparável, inconfundível luta desse menino contra o racismo. Assim, é tão nojento, é tão repugnante que a gente fica numa revolta tão grande que eles não premiaram, não foi o Vini Júnior, eles premiaram o racismo, preferiram dar bola de ouro para o racismo e manter essa coisa estrutural na Espanha, então mesmo, né? na Europa, de coisa assim, países milenares que mantêm essa coisa estrutural, essa cultura de manter esse racismo nojento. Então, na minha opinião, dane-se essa bola de ouro que foi entregue apenas, na minha opinião, para o racismo. Homem é preso após ameaçar e perseguir ex-companheiro em Campos. Também houve uma prisão de um homem detido após invadir o SAMU em Atafona. Amigos e familiares fazem vaquinha para ajudar a família de Natália, ela que estava de bicicleta quando morreu em um grave acidente em Campos. Prazo para aderir ao Refis 2024 começa a partir de hoje. São algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br. Volta a chover agora aqui na área central da cidade. Aquela chuvinha fina, aquela garoa, mas volta a chover. Bom, 7h17. Vamos à entrevista de hoje. Deixa eu trazer o bom dia da Natália Soares, a nossa convidada. Eu já vou te perguntar sobre essa questão eu sei que é uma das pautas muito importante para todos nós, você defende muito isso, esse combate ao preconceito, ao racismo. Queria que você trouxesse aí no seu bom dia já esse comentário. Bom dia, bem-vinda, que prazer recebê-la aqui no Folha no Ar, Natália. Muito bom dia, Cláudio, né? Bom dia aí a todos que nos acompanham, que nos escutam, né? Estão com a gente. É um absurdo, né? A gente ficou muito revoltado, como você falou bem, né? Todo mundo muito revoltado, porque, na verdade, não é o Vini Júnior, né, que perde, né, a bola de ouro. É a manutenção de um sistema. E, na verdade, ele perde porque ele está o tempo inteiro colocando o dedo na ferida, apontando aquilo que precisa ser modificado e lutando, né, contra um sistema que é opressor, né? Então, é motivo de muita chateação e indignação, né, para todos nós, né? Não só brasileiros, mas para todo mundo que acompanha o Vini e a sua luta incansável. E se você perceber,
ele é hoje acho que o principal expoente nessa luta. A gente teve outras passagens, outros jogadores que lutaram, mas não é que eles desistiram, é que foram vencidos pelo sistema fortemente oprimidos, né? Sim. E me parece que o Vini também ganha um apoio importante do Real Madrid quando eles decidem não ir. Ninguém da direção, ninguém do time ir à premiação. Acho que isso também é importante nesse contexto todo aí, né? E a gente fica, inclusive, mandando forças, né, assim, pro Vini Júnior para que ele não desista, né, da sua luta. Ele já coloca lá no perfil dele, né, Vidas Negras Importam, que é a bandeira, né, que ele levanta. Mas o Vini Júnior é um cara que tem uma consciência, né, também de onde veio, de onde quer chegar e que não importa só ele chegar, né, mas o coletivo de meninos, né, de meninos pobres, de meninos da periferia, de meninos negros. Então, ele toca uma luta que é muito importante a nível mundial, né? Sem dúvida. Não tem a nível mundial. Mundial. E olha, e a gente vê, eu não sei, depois a gente pode até conversar mais detalhadamente sobre isso, mas, cara, você vê aqui a Argentina, aqui pertinho da gente, e aquilo lá é normalizado. Sim. Normalizado. O que a gente não aceita aqui... E da prisão, e da condenação, e da punição já é um avanço. Na Argentina, vizinho nosso, não tem nada. Os jogos de futebol que tem entre os times do Brasil e a Argentina é corriqueiro ter algum jogo entre o time do Brasil vai jogar lá e o torcedor argentino vai fazer um macaco na arquibancada. Sim. Ou até vem aqui no Brasil e faz isso aqui, o que fica pior, porque aqui no Brasil ele é preso, lá na Argentina às vezes nem é. Sim, tem até aquelas imagens, né, daquele casal, nem sei se era um casal, né, mas um homem e uma mulher, que não sei se foram identificados, na verdade. A mulher tinha sido identificada e o homem não, né? Que estavam, se eu não me engano, no Leblon, e aí estava imitando um macaco, né? Dançando numa roda de pagode, não é isso? Isso, num samba, né, numa roda de samba. Samba. E imitando o macaco, né? A roda de pagode é boa, na roda de samba, e o pessoal sambando, mas houve uma punição ali, Sim. Meu caro Gabriel Torres, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, bom dia, Natália, aos ouvintes da Folha. Hoje a gente vai escutar aqui a Natália, a candidata mais votada da esquerda em Campos, que vem não só dessa eleição, essa é a terceira eleição que ela disputa, já foi candidata a deputada federal em 2022 e candidata a prefeita, muito bem votada na primeira eleição que ela concorreu em 2020 a prefeita. Perfeito. Queria só abrir aqui, são 7h21. Natália teve exatamente nesta eleição agora 3.583 votos. De que tamanho? Porque são 3 eleições, né? Eu vou deixar mais a quantidade de votos, mas nessas 3 eleições você saiu com um capital político considerado muito bom. Existe derrota e derrota, existe vitória e vitória. De que tamanho você sai dessa? Sim, acho que é importante quando você coloca isso, Cláudio, de vitórias e vitórias, porque as pessoas acreditam que vitória é só eleitoral, né? Por exemplo, a gente conseguiu um cargo, venceu. Não conseguiu um cargo, perdeu, né? Mas não se trata apenas do processo eleitoral. Se trata também de acúmulo de capital político, né? E, assim, para que serve um capital político? Por exemplo, para pautar coisas que são importantes na cidade, para ser ouvido, para colocar questões, né, que são pertinentes para o coletivo, que é o que a gente acredita, falar sobre combate à desigualdade social. Então, a gente entende que, novamente, né, a gente sai vitorioso desse processo, não com uma vitória eleitoral, mas, novamente, com uma vitória que é uma vitória política, né, e de acúmulo aí desse capital, né, político, que é muito importante para a gente, né? Quando o pessoal se coloca a primeira vez nas eleições que eu participei como candidata a prefeita, a gente, obviamente, né, a gente analisa o contexto, a gente analisa o cenário, e a gente entendia que era muito difícil de se eleger, né, efetivamente.
Mas qual é o nosso compromisso? É utilizar o próprio processo eleitoral como uma ferramenta de disputa e como uma ferramenta que é pedagógica e tem uma janela de possibilidade para refletir uma outra cidade, a cidade que a gente acredita, que pode ter mais participação popular, né, que pode ser uma cidade mais democrática, que pode ser uma cidade onde as pessoas tenham direitos mínimos, como, por exemplo, direitos civis, né, o direito de se expressar. A gente tem hoje um quantitativo de pessoas, principalmente pessoas que trabalham no município por RPA, né? E aí os trabalhadores em RPA também vão entender isso que eu estou falando, né? Tenho amigos, inclusive, e amigas que diziam, olha, eu tô contigo, mas eu não posso me expressar, né? Eu defendo o mesmo projeto, mas eu não posso falar. Ou eu sou obrigada a postar determinada coisa, ou eu sou obrigada a participar de reuniões políticas. Então, isso, na verdade, subtrai direitos que são direitos elementares, né, como direitos civis. E aí, quando a gente se lança, a gente apresenta um projeto alternativo de cidade e diz, olha, é possível, né? É possível defender para essa cidade, que é tão rica, e que isso não se traduziu em melhoria de qualidade de vida para as pessoas, uma outra forma de fazer política. Qual o custo da sua teimosia? Eu ia te fazer essa pergunta, mas aí você vai falar, claro, não é teimosia, é ideologia. Então vamos lá. Você foi convidada pelo PT. Como eu disse na abertura do programa, todo mundo sabe disso, a gente falou isso lá atrás. Na época a gente comentava sobre isso, da possibilidade. Não sei mais detalhes, se houve reunião, se não houve, se você chegou a... parece que a reunião seria no Rio e tal. Conclusão, se você tivesse aceitado esse convite e tudo se repetisse da mesma forma, com os mesmos números, você estaria eleita e ainda levaria mais o Teseu, ou teria, os dois estariam praticamente estariam eleitos hoje pelo coeficiente eleitoral. Valeu a pena o custo alto de não ter um mandato, de não ter uma cadeira por manter essa ideologia? Quanto vale seus princípios? Entende? É sobre princípio, né? É sobre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente sempre pauta. O PT, embora seja, né, um amigo, né, um parceiro que dê para pensar programaticamente a cidade, são partidos diferentes. O PT e o PSOL são um partido diferente. O PSOL, inclusive, nasce quando pessoas que estão dentro do PT não aceitam uma reforma previdenciária no primeiro governo do Lula. Então, para o PSOL, isso é muito claro, né? Olha, isso aqui afeta drasticamente a vida dos trabalhadores, né? A reforma previdenciária de 2003, inclusive quando os trabalhadores vão perder lá a paridade, né, para aposentadoria, que a gente vai crescer no tempo. E aí, esse grupo de pessoas que se rebelam contra essa política, saem e aí começam a recolher as assinaturas necessárias para fundar um novo partido, que é o PSOL. E desde os 16 anos, eu nunca tive outro partido na vida. Porque quando eu me entendi, né, por gente, assim, né, lá na adolescência, e meu primeiro voto foi no PSOL, já. Não era filiado, né, ainda não tinha um partido, mas eu entendi aquele partido como uma alternativa, mesmo vendo a polarização clássica na nossa política, que era PSDB e PT. Então, a gente tinha ali, né, esses quadros apresentados e tinha a pessoa do PSOL, que na época era até Heloísa Helena, que foi meu primeiro voto, né, com os 16 anos, defendendo e falando já contra uma reforma previdenciária, falando sobre coisas que penalizavam a vida dos trabalhadores. E eu falei, cara, é isso. E desde então, eu sempre votei no PSOL. Sempre. E eu acredito nas bandeiras que esse partido traz, né? Então, por exemplo, quando o PT traz aí com o Haddad, né, o arcabouço fiscal, e a gente é contra o arcabouço fiscal, porque a gente entende que é uma forma de manutenção do teto de gastos já proposto lá no governo Bolsonaro. Então, são políticas que, mesmo que a gente tenha, que a gente componha com o governo programaticamente, né, e que a gente tenha conferido o nosso apoio, porque a gente entendeu um contexto extremista e de urgência na defesa da democracia, que a gente tem pragmaticamente, né, e metodologicamente formas de entender a política e modos de fazer a política diferente. E aí é importante a gente falar, porque fica parecendo assim às vezes que a culpa é dos partidos. Por exemplo, né, várias matérias saem, porque
a esquerda se fragmenta, a esquerda trabalha de forma muito isolada. É importante dizer que em Campos não. Inclusive, a gente defendeu o nome do Jefferson, mesmo estando juridicamente atrelado a um outro partido, enquanto federação. O que não foi uma decisão fácil, nem não teve represália, nem não teve consequências. Isso teve consequências. Teve consequências, por exemplo, na nossa nominata. Isso teve consequências em processos judiciais que a gente teve que enfrentar durante o processo eleitoral, de muito desgaste. Mas a gente tomou a decisão, desde lá de trás, de seguir numa política única. E qual era a nossa meta? A esquerda precisa se lançar de forma única para majoritária. A gente precisa ter uma candidatura apresentando o nosso campo e sendo porta-voz do nosso programa. E a gente entendia que essa figura era a figura do Jefferson. E isso é feito com muito pesar e muita disputa, né, interna, inclusive. Mas a gente defende aquilo que a gente acredita que é melhor para a cidade. E na questão das proporcionais, desde o Eduardo Cunha, né, desde a alteração da legislação eleitoral, não se pode coligar. Porque se pudesse coligar, caminharíamos em partidos diferentes, mas em coligações proporcionais, e hoje teríamos, sim, né, 2 eleitos para a Câmara. Então, a questão não está nos partidos, mas no próprio processo eleitoral e o quanto ele trabalha esse processo, né, burguês também, para vetar que partidos menores sobressaiam, né, ou que partidos menores cheguem. E aí a gente tem até nesse processo a questão das federações também, que foi feita para vencer cláusulas de barreira, né, que impediriam que partidos menores continuassem concorrendo, né, tivessem tempo de televisão, tivessem direito a financiamento, né, recurso, para tocar suas candidaturas. Então, a gente tem um problema que é o próprio processo eleitoral, e não a questão partidária, né? Agora, sobre o convite, sim, né, acho que existiram convites, mas a gente essas conversas não progrediram, né? E também não digo que seria uma tarefa fácil, porque, por exemplo, para mim, como eu disse, na questão dos princípios e na defesa do meu partido, não é uma tarefa que seria fácil. E imagina também para o eleitor, né? O eleitor me viu construindo uma trajetória no PSOL e defendendo esse partido com unhas e dentes e trabalhando pela construção desse partido na cidade. Imagina para as pessoas. Como isso seria na cabeça das pessoas? Agora ela vai para o PT. E aí me parece que na cabeça das pessoas também fica isso. Ela se vendeu? Tipo assim, por quê? A troco de quê? Entende? Também. Você acha que o eleitor brasileiro... Desculpa, perdão de interromper. Você acha que o eleitor brasileiro tá ligadão assim nessa coisa de partido, Natália? Eu acho que quem tá com a esquerda tá. E aí o exemplo que eu tenho é do próprio Freixo, né? Que ele acaba migrando. Ali foi um tirambaço no pé, né, mano? E aí ele se descaracteriza, né, assim, também com o nosso campo, né? Era uma pessoa que eu respeito, inclusive, muito, né? Tem uma trajetória incrível, né? Uma trajetória no PSOL, ajudou a construir o PSOL. E vai mudar de partido. E olha como isso fica perdido na cabeça das pessoas que eram a base do Freixo, né? Não conseguem mais apoiar ou fazer a defesa. Deixa eu trazer Gabriel aqui para fazer as perguntas dele também, mas é que acaba você me dando um gancho aqui, que assim, até quando você deixa eu mudar minha pergunta, deixa isso aqui para daqui a pouco. Você consegue ter vida fora do PSOL? Não? É muito difícil para mim, porque é como se fosse assim, você seria, vou colocar assim, né? Minha família me entende também, né? Que me entenda. Não se trata especificamente disso, mas de parte de uma família, quase, né? Seria como virar as costas para quem te ajudou a te construir o tempo inteiro. Então, eu tenho, né, gratidão e vínculos que são muito fortes na construção desse partido. Então, seria sair, né? Seria como se eu estivesse virando as costas para todo mundo, para todo projeto coletivo que me ergueu, né, até aqui. Porque a professora Natália, né, e quando eu tomo esse título, é porque é dos nomes que mais me dá orgulho na vida, né, o de ser professora. E aí fui professora de serviço social, né, da graduação, sou professora de filosofia da rede estadual, e me dá muito orgulho ser chamada de professora,
não é uma construção isolada, né? Não é uma construção individual. É uma construção coletiva, essa figura. E aí, de todos aqueles que tiveram comigo, que me ajudaram a construir o programa, que pensaram junto, né? E é isso. Não é o eu, é o nós. Como dar as costas pro nós e seguir com eu? Não é só eu, né? Não sou só eu. Sobre os processos que você falou, e sobre as pendências judiciais, acredito que você esteja se referindo principalmente à federação do pessoal com rede, né, que é nacional, e em Campos, como você disse, não seguiu essa federação à risca. O pessoal declaradamente apoiou o candidato Jefferson, do professor Jefferson, do PT. E houve uma outra celeuma também, que foi com a Vanessa, do Rede, que foi do PSOL, que foi vice do Fabrício Lírio. Sim. E o pessoal havia dito que não tinha indicado a vice a ele, né? Aí ficou essa celeuma, foi, não foi, depois foi tudo definido, tudo resolvido. Sim. Judicialmente falando, né? Mas o partido sai também fragmentado com isso, né? Com certeza, né? E assim, a nominata é conjunta, né? Então, é PSOL e Rede. E aí, obviamente, isso afeta, né? Isso afeta a dinâmica, isso afeta a busca, né, desses votos, isso afeta tudo, né? E, sim, tinha uma recomendação do PSOL que a gente não tivesse candidatura, até porque a recomendação, não a recomendação, mas a normativa, a resolução do partido era pelo apoio ao Jefferson. E aí, como a Vanessa sai, né, e se candidata a vice numa chapa que a gente não está compondo, né? Sobre o PSOL e a rede, é um assunto interessante, porque ontem até o Vladimir estava aqui, estava falando sobre isso, que são os partidos. As pessoas não lembram ou não estão muito antenadas nas regras que regem a federação de partidos, né? Por exemplo, aqui em Campos, a federação do PSOL é com a rede, mas não é porque o PSOL Campos procurou a rede para fazer. A federação é uma coisa que é feita a nível Brasil. Então, sim, o PSOL vai ter que se entender com a rede em todos os municípios, não é uma coisa que foi feita aqui. Em todos os municípios vai ter que vão ser obrigados a sentar numa mesa e conversar os dirigentes do PSOL e da rede. Sim, é nacional, né? Então, assim, a gente fica como se fosse funcionamento de um partido único por 4 anos, né? Esse foi 2022, 2024, e aí a gente tem 2 anos, né, para frente. Não, essas foram as primeiras eleições. Sim, acho que não vai dar certo. Eu não sei se isso vai prosseguir para as próximas eleições, eu não sei. De presidente, no caso, né? Isso fica até 2026. Até 26, então. A federação, acho que ela foi feita com uma forma de juntar partidos que não iriam alcançar a cláusula de barreira, né? Por exemplo, tem um partido que não fez. Agora são 9 deputados que tem que alcançar. Não sei se 10, não sei. Tem 9 ou 10. Então, aí um partido não alcançou, outro também não, eles se juntam e somando eles conseguem fazer esse mínimo. Pesquisando sobre a federação, a diferença entre a federação e a coligação é que a coligação ela só vale na eleição. Na eleição se junta 2, 3 partidos, acabou a eleição, acabou a coligação. A federação é como se fosse uma união estável. Sim. Entre os partidos. Ela pode ser encerrada, mas ela vale na eleição, ela vale fora da eleição também. Depois desse tempo, né, que é o tempo de 4 anos. Isso gera, inclusive, estatuto, né, da federação, que é um estatuto único, né, para os 2 partidos. Então, né... Bom, Natália, você teve em 2020, quando você lançou a sua primeira candidatura, tá aqui, ó, exatamente 2016, perdão, 11.600... 2020 mesmo. Perdão, 2020. Isso. Porque teve de 2022, perdão, eu notei errado. 2020, você fez 11.622 votos, algo com um capital político ali gigante, credenciada para ser candidata aí a deputada imediatamente, e tanto é que foi. Aí havia aquela coisa, não, Natália, vem deputado estadual, que aí você consegue. Porque, assim,
Você há de convir o seguinte, a Natália, independente do partido, ela tem uma torcida, Sim. não vou dizer unânime, mas assim, bem grande, tipo a do Flamengo. Nossa, quem dera. Alô, Flamengo. Não é porque, não tem quem torça contra você, que eu conheço. Não vai lá, estou torcendo contra a Natália. Não, todo mundo torce por você. Todo mundo é o meu desejo. Eu torço, enfim. E aí veio 2022, eleição para deputado federal. Não lembro o total que você fez. 13.530. 13.530. Em Campos. Não sei. Acho que é por aí. Não lembro, não pesquisei. Em Campos, 9.317. E agora, isso para deputado federal. E agora, nessa 3.583. Você já falou sobre a sua vida no PSOL. Não há vida fora do PSOL, até o momento você não entende assim, né? Mas até quando os seus eleitores vão apostar no seu projeto? Eu não sei, não saberia dizer, né? O que eu posso dizer é agradecer, né? Eu sou grata às pessoas que apostam num projeto diferente para a cidade. E o que eu posso dizer também é que se eu estivesse fora do processo eleitoral e tivesse alguém, né, do campo ao qual eu me identifico, com as pautas às quais, né, eu me identifico, que eu gostaria muito, estaria muito feliz, né, enquanto campista, de ter uma alternativa coerente, né, para votar. Então, o que eu posso dizer é, sou grata pelas pessoas que estão ansiando por um outro projeto, que em meio a tanta sujeira mesmo, né, acho que a gente pode classificar essas eleições como eleições que foram muito sujas, né, em que sempre acontece, a gente sabe, isso inclusive é muito comum a gente reviver o voto de cabresto, a gente ter pessoas que vão pegar o título eleitoral do outro e vão dizer que vão na urna para conferir quantos votos caíram naquela urna mediante pagamento, gente que vende voto na cara da urna, né, e gente que compra na cara da urna os santinhos. E aí, até uma professora que trabalha comigo na escola, a mãe dela caiu, né, uma senhora, escorregou nos santinhos. E eu falei isso, assim, sem nem... sabe, eu falei, gente, isso é um perigo, né, para as pessoas idosas, para a criança, e escorrega, né, cai, aquilo entope os bueiros. Então, assim, eu acho, assim, um absurdo e uma afronta tão grande, né, ao meio ambiente, a tudo. E daí, se você defende uma política ambiental, como que você suja a cidade? Como que eu posso achar a tua cara ali nos santinhos na cidade, entendeu? Então, é tentar ao máximo, e é óbvio, né, a gente está longe, muito longe, nem pretende ser, né, perfeito. Mas eu acho que o que a gente tem que buscar sempre no horizonte dos dias é que o nosso discurso seja equivalente à nossa prática, né? Que a nossa prática seja aproximada do nosso discurso, daquilo que a gente prega. Então, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu não posso dizer que eu sou contra a corrupção e comprar voto, entende? Assim, essa pessoa que comprou voto já cometeu um crime eleitoral. O que ela não é capaz de fazer depois, uma vez eleita? Então, tematizar essas coisas com as pessoas, né, e dizer para elas que é possível pensar a política de outra forma é muito importante. E eu coloco isso como uma tarefa que eu tenho cumprido, né? Tinha um medo, confesso, né, de entrar nessas eleições e de sofrer um apagamento político. Ou seja, porque a gente não sabe, né? Sempre uma aposta quando a gente vai para as eleições. Não sei quantos votos você vai ter, né? É uma aposta. E é essa pergunta que você me fez. Até quando as pessoas vão continuar acreditando naquilo que você está defendendo? E aí, eu fui assim... Nossa, será que dessa vez é isso, né? É um sinal também para eu... Chega, né? Encerrou, bota as botas, encerra a carreira por aí, porque deu. E eu fui para o processo eleitoral muito consciente disso também. Que se fosse isso, ok, encerrei, né? Cumpri a tarefa que me cabia até aqui. Acho que combati o bom combate, apresentei um projeto, apresentei um programa. E agora são outras trincheiras, né, também. E aí, quando a gente sai do processo eleitoral, é um outro processo vitorioso politicamente. E eu penso, as pessoas desejam uma outra forma de fazer política. Elas comentam sobre isso. E muita gente ficou revoltada por conta do quociente eleitoral e não entendia. Eu não consigo entender. E algumas pessoas foram acompanhando, né,
junto da apuração, e aí eu aparecia primeiro lá em cima. E a gente estava num churrasco, né? Todos os amigos assim reunidos, muita gente. E tô eu lá preparando as coisas para colocar na churrasqueira, até para poder desanuviar, porque o que eu queria mesmo era estar quietinha, tipo assim, no meu canto, ponto. Mas as pessoas queriam assistir juntas a apuração. E a campanha ela foi coletiva. Como dizer para as pessoas que fizeram a campanha acontecer: ah, não, gente, vou ficar quietinha aqui na minha e vocês assistam aí, depois qualquer coisa eu dou o ar da graça. Então eu estou preparando e tá o povo gritando: e não sei quanto, agora você está em qual lugar? E não sei quantos votos. E eu tinha sonhado que eu tinha recebido 200 votos. E aí a minha prima... Eu falei, Tati... Isso foi o quê? Esse sonho foi quando? Na véspera da eleição? Não, foi bem antes. Eu acho que logo assim que a campanha começou, eu falei assim, Tati, eu sonhei, você não vai acreditar, que a gente abria assim, aí 200 votos. Aí, e eu agradecendo, eu falando assim, muito obrigada, né, as 200 pessoas que acreditaram nesse projeto, porque sim, o discurso seria o mesmo, né? Que bom que tem gente que está acreditando. Mas aí, quando a gente passou dos 200, ela, tá vendo? O seu sonho não se concretizou, você já tem mais de 200 votos. Eu, né? Só antes de Gabriel fazer a pergunta, deixa eu só trazer aqui. Já falei isso aqui. Teve um vereador em Fortaleza, deixa eu achar o nome dele aqui. Foi em Feira de Santana, não? Jonatas Manhães, que teve 10 mil e poucos votos? Não, o segundo mais votado em Fortaleza. Não. Gabriel Biologia do PSOL. Ele não distribuiu um santinho. Sim. Ele pegava as folhas secas da... Eu vi, fiquei com a maior vontade de replicar aqui. Ele foi eleito? Foi eleito. O segundo mais votado com a eleição dele, pessoal. E é do pessoal. Ele não distribuiu um santinho. Ele pegava as folhas secas. Eu não sei se ele escrevia ou carimbava. Eu só tenho uma dúvida. Ele escrevia mesmo na folha. Aí colocava o nome dele, né? Colocava o número. Não sei, a questão jurídica. Eu fiquei um pouco preocupada com isso. Porque todo o nosso material de campanha ela tem que ter o CNPJ, né? E a tiragem. Como que você faz isso numa folha? Escrever o CNPJ, tem um monte de número. Imagina. Mas eu acho que... É boa pergunta, mas eu acho que isso aí... Eu não tenho, acho que deve ser outra coisa. Às vezes um carimbo pode ser. Eu acho até que a justiça que der alguma punição sobre isso vai... Sim, porque, poxa, se o cara faz o que todo mundo quer, que é não poluir, pelo contrário, aproveitar uma folha morta de árvore e distribuir, quer dizer... Não pode ser punido de forma nenhuma. Eu achei maravilhoso, assim. Tem umas incoerências também, né? É uma questão pra gente, né? Fazer campanha sem papel, né? Acho que isso é muito importante. A gente ainda não consegue, a gente faz quase que um caderninho apresentando as nossas propostas, porque a gente também acha que não dá para ser só a cara e um número, né? Assim, para as pessoas. Que a gente precisa... Inclusive, tem a história de uma moça que é Francisca. E a gente conheceu, a gente foi visitar, né? Na época da campanha. E ela conheceu porque alguém entregou um panfleto para ela no mercado. E, assim, as pessoas que entregam os nossos panfletos, nossos militantes, né? Eles são pessoas que conversam com as pessoas. Então, tipo assim, eles estão preocupados também com o futuro da cidade. Então, eles vão dialogar sobre o que a gente acredita. E aí ela me conheceu, levou, né, para o trabalho dela, me apresentou para todo mundo. Aí mandou uma mensagem pelo WhatsApp. E aí falou, você viria conhecer a gente? Eu falei, claro. E foi muito engraçado, porque ela falou assim, meu filho disse que você não vinha. E agora você está aqui, né? E assim, uma fofa, né? Um beijo, inclusive, para Francisca, né? Que a gente conheceu e eu amei conhecer. Eu acho que das coisas bonitas, né? Da jornada de campanha, que é muito lindo isso. Não tenho dúvida. A Câmara de Campos voltou a ter quer dizer, vai voltar a ter uma mulher a partir de 2025. Como que você avalia a Câmara que vai assumir ano que vem, os 25 vereadores, os 19 que foram eleitos pela base do governo e os 6 de oposição? Assim, a Câmara, ela repete muito, né, o quadro anterior o que eu quero dizer. A gente não tem ali colocado uma oposição real, né? A gente tem 2 grupos políticos na cidade, né, que são os Garotinhos e os Bacelar. O Vladimir, né, ele começa com a Câmara com 19, mas a gente não sabe se esse quadro permanecerá para o futuro,
nas eleições passadas, em 2020 também, ele começa, né, a Câmara com a maioria da Câmara, e depois vereadores que são da situação migram, né, para a oposição, porque é o que a gente fala desses partidos, né, que são partidos que a gente considera partidos aí do centro. Não sei se o Cláudio falou isso no ar, né? Não sei. Que o centro, na verdade, é tipo assim, é o eu. Eu, né, não, eu falei no ar, falei ao vivo. Acho que foi no ar, né? Uhum. É muito. Não tem centro-direito, conveniência. Pode até ter, foi o que eu falei, pode até ter uma ideologia de algumas pessoas, assim, ó, sou mais centro-esquerda, para não ficar aquela coisa extremista. Sim. Nem esquerda, nem direita, fica o centro, mais simpatizante com isso. Mas, no geral, o centrão brasileiro é ele. Sim, ele, é o fisiológico, o centro, né? É o fisiológico, é isso aí. É o fisiológico, né? Pragmaticamente fisiológico. Ou seja, vai, né, de acordo com a conveniência de quem oferece mais. Lá né, na roça a gente falava mariposa. Disputa, que vai para a luz, né? Vai perseguindo a luz. Então, eu acho que é um pouco dessa caracterização também, assim, da Câmara. Embora as pessoas que estão no centro, né, na Câmara, se localizam num polo que a gente pode caracterizar como um polo que é conservador, né, e por isso direito também. Ou seja, a gente não tem hoje ninguém colocado ali que seja progressista ou que vá apresentar um projeto diferente de cidade. Esse projeto diferente, que toda hora eu falo, né, projeto diferente de cidade, o que é isso? É um projeto popular, que inclua as pessoas. Que inclua as pessoas, por exemplo, no orçamento, para dizer, né, olha, onde eu quero aqui no meu bairro que o orçamento seja aplicado? As pessoas precisam ser chamadas para pensar orçamento. Precisa ter orçamento participativo nessa cidade. A gente tem cidades bem-sucedidas de orçamento participativo, né? Porto Alegre, Belo Horizonte. Então, por que não se inspirar, né, em modelos bem-sucedidos e implantar também orçamento participativo para que as pessoas possam decidir? As pessoas precisam estar, né, mais nas audiências públicas. Precisa ter uma lei, por exemplo, de participação social, porque a participação tem custos. Exige que a pessoa saia das suas casas, tem transporte. Como fazer as pessoas participarem? Será que essas pessoas que estão lá colocadas querem a participação popular? Porque isso é um desafio para a Câmara. A Câmara precisa pensar isso também. E aí se trata desse projeto diferente de partilhar poder, de fazer mais pessoas, né? E aí descentralizar, ter comissões, né? Ter grupos de trabalho que possam pensar não só o orçamento, mas também a execução da própria política pública, sendo valorizados por isso. A gente tem aqui cooperativas de catadores de material reciclável, que é uma pauta que a gente volta a colocar aqui, que eu acho que é super importante, né? Que é essa pauta de que a prefeitura não fecha o contrato com as cooperativas. Então, a gente não tem coleta seletiva no município. O município que se preocupa com uma pauta ambiental precisa ter coleta seletiva. Precisa ter uma política, né, de resíduo sólido. Não dá para poder ficar indo tudo para o aterro e achar que isso é a solução. Isso é uma solução temporária, entende? Assim, dentro de uma política ambiental. Precisa ter uma política de despoluição das lagoas, né, dos rios. A gente precisa falar com seriedade sobre política ambiental e sobre transição climática também. É sobre essa pauta. Na educação, a gente tem também uma pauta que é muito importante, das auxiliares de creche, né, aqui no município. Recebem hoje em torno de um salário mínimo para trabalhar 40 horas semanais e não tem uma legislação que reconheça como profissional do magistério. Então, ficam excluídas de todos os direitos, né? Não tem... Isso é importante. Será que a Câmara vai pautar isso? Será que o prefeito vai vetar? Né? Isso não pode ser vetado. Isso tem que ser tratado com seriedade, porque se trata de direitos trabalhistas. Então, quando a gente está falando dessas pautas, a gente está falando de subverter uma lógica, né, que é a mesma, que é mais do mesmo. Por isso que a gente fala que são dois grupos que não vão apresentar grandes mudanças, né, para a cidade. Tem hoje a inserção de uma menina, né, que é filha, né, do deputado estadual, né, do Thiago Rangel, e numa campanha que veio muito forte economicamente, né? E aí essa questão também da máquina girando para eleger os seus e para demonstrar poderio. Não é possível, né, avaliar a Tamires ainda. Eu espero que ela saia, né, da sombra desse pai, que ela possa, de fato, caminhar, né, por conta própria e construir aí, né, políticas para as mulheres. Ela já falou, assisti um vídeo dela, que ela não vai construir apenas políticas para a questão feminina, né,
dos direitos das mulheres, mas que isso esteja no radar, né? Como direito à creche em tempo integral, saúde reprodutiva. Isso precisa estar colocado ali dentro, porque a nossa vida importa, né? Então, eu espero que a Tamires consiga, mesmo com a sua pouca idade também, né? E falta de experiência política, pautar questões que são importantes, né? O que eu desejo aí para ela. Ela tinha 18 anos, o Thiago teve aqui antes da eleição como pré-candidato que era, depois ele saiu, retirou a candidatura, sim, lançou Twin e depois também não seguiu com o Twin, foi pro Madeleine. Havia naquele começo ali um número grande de pré-candidatos, a gente ouviu todos, que eram pré-candidatos que estavam diretamente dando o apoio ao Grupo Bacelar. Vários, isso o Garotinho já fez algumas vezes também. Quem chegava na frente leva, aquela coisa, né? Mas era às vezes para tentar minar o adversário, no caso, esse ano, o Vladimir. Até em off aqui você falava. Aí surge a pergunta, você analisou a Câmara, muito bem perguntado pelo Gabriel, e eu te pergunto, como que você se vê lá naquela Câmara hoje, no lugar de um daqueles vereadores, você como vereadora? Seriam muitos enfrentamentos, né, assim, né, se eu tivesse lá, né, se a gente tivesse conseguido chegar, né, eleitoralmente, muitos enfrentamentos, porque eu me vejo como a única pessoa que seria, de fato, oposição aos dois grupos que dividem a cidade, eu falei isso numa entrevista, como feudos, né? Na verdade, expandem seu poderio e a briga é toda por poderio. E, na verdade, a nossa cidade, a gente precisa falar sobre isso, ela é uma cidade que está dividida, né? Fatiada, e também entregue na mão dos vereadores, sem ser da competência do Legislativo, porque o Legislativo deveria fiscalizar o Executivo também, né? Além de propor aí os projetos de lei e de aprovarem, emendarem leis. Mas eles deveriam avaliar, né, esse executivo. Como vai fazer isso se, na verdade, diversos cargos são distribuídos? Vaga de creche fica na mão de vereador X, né? A indicação de quem está como responsável da creche, do coordenador de unidade de saúde. Então, como que são esses esquemas, né? Isso precisa acabar, né? Porque isso é fatiar a cidade. Eu explicava para os meus alunos esses dias, eles falavam assim, e se você se elegesse, ou agora mesmo, você deve ter contato. Estou precisando de um médico de vista. Quem falou isso comigo vai lembrar, né? E aí eu mostrava assim no quadro. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é como se fosse a fila, né? O critério público é um critério que tem que ser universal. Se você chama vereador X e vereador X te confere uma vaga para uma consulta, ele furou a fila. E onde isso foi perdido? E daí não tem transparência, né? Então, assim, o critério ele tem que ser igual para todo mundo. Você não é melhor que ninguém para passar essa fila. O que a gente precisa ter é menos tempo na fila de espera. É um absurdo que as pessoas esperem anos para fazer um exame complexo ou mesmo para fazer uma cirurgia. A gente precisa identificar que posição a gente ocupa nessa fila, mas não querer que eu ultrapasse à frente das outras pessoas que são como eu e que estão aguardando. Então, num critério público, ninguém tem privilégio sobre outras pessoas. Nem pode ter. E eu explicava para eles que isso é errado e que eu jamais faria isso, né? Então, assim, eles, professora, agora eu estou entendendo que, tipo assim, que a pessoa tá furando, porque eles acham que é a função do vereador isso. Mas isso tem a ver com a nossa cultura, né? Ou seja, acha que é a função do vereador porque, historicamente, os vereadores fizeram e fazem isso. De conferir vaga, de pagar formatura, de pagar tal coisa. E aí, né, mantém ali essas pessoas sob seu domínio também. Bom, são 7h57. Natália, precisamos fazer um intervalo rápido? Eu esqueci de falar uma coisinha, mas tá bom, depois eu falo. Pode falar? Pode, claro. Tá. Então, que eu falei assim, seriam muitos enfrentamentos, mas a gente começaria uma cultura diferente, né, de fazer política. Por exemplo, o PSOL tem uma experiência de fazer prestação de contas na praça pública todas as sextas-feiras.
Isso a gente começaria a fazer em Campos também. Imagina chegar na praça, né, e dar a transparência do mandato e prestar as contas e chamar as pessoas para discutirem e falar o que está acontecendo na Câmara. Então, é movimentar e, quem sabe, né, os outros também não se motivariam a fazer o mesmo a partir, né, de uma iniciativa ali um pouco isolada, né, mas que a gente iria alterando aos pouquinhos. Sem sonho não tem, né? Não tem como. Pois é. Essa eleição, claramente, não sou eu só, mas claramente, até os números já revelam isso, foi a eleição mais rica de todos os tempos. Isso legalmente. Estou falando legalmente. Que está ilegal não tem como falar, nem tem como provar. Mas assim, legalmente o fundão foi milionário. Né? Muita grana, né? Muita grana. E o Gabriel lembrou mais cedo, as emendas PIX garantiram um número muito grande de reeleição. Sim. Ou seja, só um prefeito muito ruim para não conseguir a reeleição em todo o Brasil. Né? São 5.570 municípios, todos receberam a emenda PIX. Teve o orçamento secreto, aquele pessoal não perdeu a eleição, teve gente que ganhou o primeiro turno. Né? Então, uma eleição muito, muito, muito rica, muito cara. Aí você interpreta da maneira que você quer, mas legalmente ela foi muito rica. São 7h59, a gente faz uma pausa, então, logo a seguir, com o Gabriel Torres aqui na bancada, estamos conversando com a Natália Soares, ex-candidata a vereadora pelo PSOL. A gente volta a falar um pouquinho, tem várias perguntas, inclusive, vou prender esse pessoal aqui na audiência. Após o intervalo a gente faz essas perguntas que estão ali, a Noêmia. Simbora. O pessoal Dona todo. Noêmia. A Noêmia está aqui, já mandou. O Jonathan Medeiros também, o próprio o Maurício Batista está aqui com a gente já, né, o nosso 001, desde o primeiro programa ele está lá ligado na gente. Então daqui a pouco a gente volta com essas perguntas também para a Natália e outros temas também, como essa reconstrução da esquerda, esse crescimento da direita, do centro, enfim. São 8h em Campos, intervalo rápido, a gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radimed Diagnósticos por Imagem. Olha, tem uma dica muito bacana agora nesse intervalo para você investir bem o seu dinheiro com a equipe da Nauta XP Investimentos.